Química orgânica sempre presente nas provas da UERJ não poderia ser diferente. A única coisa que a gente não imaginava que fosse vir num nível tão tranquilo como essas duas questões, por isso que eu vou fazer junto, porque, meu irmão, senão vai dar um vídeo, né, muito curtinho. Então vamos com tudo, vamos ampliar aqui um pouquinho, pelo menos isomeria, que é um assunto, sim, muito importante para a gente revisar, beleza? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Eu quero dizer o seguinte, ó, que a flor do jasmim é popular no Brasil, sendo admirado por sua beleza e aroma agradável. Os principais compostos responsáveis por seu aroma estão presentes a seguir. Tá aqui, ó, esse composto, bonitão, beleza? Então reparem que este outro composto, ó, né, a cadeia fechada, um radicalzinho metil aqui, outro radicalzinho metil aqui, né, a carbonilazinha aqui, ó, dupla O, bonitona, tudo presente, beleza? Então a gente pode caracterizar que a função aqui é exatamente a mesma, maravilha? E cara, se você contar carbono, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono, então 1, 2, 3, 4, 5. Então o que vocês podem perceber, ó, que a fórmula, né, estrutural é exatamente a mesma nos dois compostos, beleza? Vou apagar para não ficar tão zoado, tá? E então, galera, o que a gente está vendo é que mudou a disposição desses caras no plano, de acordo com as representações que a gente faz, beleza? Então, como não há diferença nas ligações interatômicas, ou seja, entre os átomos, a gente não poderia pensar de maneira alguma em qualquer isômero isômero plano, ok? Ou seja, também isômeros chamados de isômeros constitucionais. Então a gente já poderia tirar aqui tanto a B de birigui e a C de cuscuz. Então se só está alterando a disposição desses caras no plano, a gente está trabalhando com a isomeria espacial, beleza? Então só poderia ser ótica ou geométrica. Só que a isomeria ótica, ela trabalha com aquele famosinho carbono, o famoso carbono quiral, que tem o quê? 4 radicais diferentes, né? Na verdade, o centro quiral não necessariamente é um carbono, tá, galera? Mas, normalmente, no ensino médio, a gente trabalha só com o carbono quiral, que é esse carbono em que o R1, ok? Ele é diferente do R2, que é diferente do R3, que é diferente do R4, beleza? E aí a gente pode perceber que não há carbono quiral nesse composto, tá? Todos os carboninhos aqui, ó, acabam tendo, né, de fato, um carbono, né, que vai ter mais de um radical equivalente, beleza? Então, gente, falhou, não é ótica, é geométrica, beleza? Mas, cara, vamos dar uma relembrada aqui na geométrica. Lembra que uma das condições, talvez a mais famosa condição, é de fato que a presença da ligação dupla. Ok? E aí o R1 ele precisa ser diferente do R2 e o R3 diferente do R4, beleza? Então essa é a condição clássica, tá? Pode ter em cadeia fechada, mas eu nem vou colocar aqui porque é muito rara, principalmente na UERJ, tá? Então aqui a brincadeira é o R1 ser diferente do R2 e o R3 ser diferente do R4. Maravilha? Então, quando você trabalha aqui com dois exemplos possíveis e fáceis, né, de visualizarmos essas posições, tá? Vamos botar aqui, ó, esse composto, beleza? Nessa disposição. E vamos botar esse outro rapazinho aqui, ó, em que a gente percebe exatamente um posicionamento diferente, que, como eu falei, é a representação que a gente faz, porque é difícil, né, cara? Pensar ou visualizar a isomeria espacial se a gente escreve sempre num plano, né? E, por exemplo, aqui na isomeria geométrica, a gente trabalha com a estrutura, né, tridimensional. E eu não consigo desenhar muito bem isso aí, tá? Porque eu sou ruim de desenho pra caramba. Então, a gente acaba trabalhando na leitura das condições, né? Visualizar aqui os radicais serem diferentes ou não. Na isomeria geométrica, ó, se eu traçar um plano aqui, ó, repara o seguinte, né? Eu vou ter agora, ó, de forma para facilitar a vida de vocês, ó, né, uma parte superior, uma parte inferior do plano, beleza? E aí, quando os radicais equivalentes, ok, estiverem no mesmo lado do plano, você diz que esse composto ele é
cis. Agora, repare que esse cloro está na parte de cima e esse aqui na parte de baixo. Então, você diz que esse composto ele é trans. E vale a pena demais destacar que isso já foi assunto da UERJ em provas mais antigas, em que o nível de cobrança era maior, filho. Tá? E aí você lembra que o composto cis, como ele está puxando os elétrons tudo para cima, porque o cloro, né, ele é mais eletronegativo, ó, então esse cloro puxa para cima, esse aqui puxa para cima, a resultante, ok? Né, em relação aos elétrons, a força, né, que esses caras, né, eles exercem sobre os elétrons, ó, forma aqui um momento de polo negativo, ok? E aqui embaixo positivo. Então os compostos cis são compostos mais polares, enquanto os compostos trans, ó, em que puxa, né, com a mesma força para cima e para baixo, acabam sendo compostos apolares. Isso acaba influenciando aonde? Lá no ponto de fusão e de ebulição dos compostos, que o cis tende a ser maior. Beleza? Então, cara, são questões que podem vir no nível aí, né, de vestibulares, agora da UERJ não tanto, né? Tá difícil né, com uma cobrança razoável. Mas é isso, galera, tá? Não vou prolongar aqui, não vou falar de cadeia Z e E, fica aí a dica para quem, né, estiver fazendo vestibulares que estão caindo nesse nível, mas isomeria geométrica, né, tem bastante coisa interessante para se falar. Show! E na 46 aí, cara, essa questão foi muito decepcionante para mim, porque como eles retomaram com a reação orgânica para o edital, logo eu pensei, porra, uma reação orgânica, vamos lá, questão boa. O cara me pede, né, a partir, né, para você considerar essa reação, ele me pede o nome do reagente orgânico, ou seja, você tinha que saber que esse cara aqui é o reagente orgânico, qual é a função orgânica, ó, um ácido carboxílico, né, aqui está a carboxila, o grupamento, e esse cara tem 2 carbonos. Cara, só, né, trabalhar com o único ácido que tem na nomenclatura, que é o C. Beleza? O ácido etanóico, já que são 2 carboninhos. Triste, né? Conhecido como ácido acético também. Cara, pra gente que é professor, essa prova, ela, como eu falei, é triste, né? Triste não é porque a prova foi muito fácil ou muito difícil. A questão é que quem já teve provas anteriores da UERJ muito bem trabalhadas, muito bem formuladas, meu irmão, fazer uma prova dessa é realmente, né, ter a certeza que as coisas estão, né, numa queda de nível, assim, né, de cobrança, do que está sendo dado nas escolas e tudo mais. Então, enfim, é um conjunto de fatores aqui que entristece muito quem dá aula. Quem me conhece, né, sabe que, meu irmão, eu não tenho esse apego com questões impossíveis, questões mega difíceis, não é essa a ideia, cara. A UERJ já cobrou questões de isomeria geométrica, até mesmo de identificação de função, cara, em níveis muito mais bacanas, muito mais inteligentes, muito mais, né, no que te cobrava um conhecimento razoável. Então, assim, questões bem pobres como essa de conteúdo entristece, beleza? Mas, vamos com tudo, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Um forte abraço, até a próxima.